A morte do presidente do Irã coloca uma grande incógnita sobre o futuro do Oriente Médio e, claro, também sobre o futuro do país persa, que é um dos mais notáveis e importantes naquela região. Por vários motivos. O Irã tem uma população grande, é o líder de uma população xiita considerável e, claro, não deve ser desprezado em sua oposição aos Estados Unidos e também ao Estado de Israel. E, por causa disso, uma atenção muito grande voltada para o Irã nesses últimos momentos, em decorrência do acidente, pelo menos até agora, envolvendo o presidente iraniano. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Mas antes, aqueles recados importantes aqui do YouTube. Deixa o like, se inscreva no canal e, claro, divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez, eu sou o professor Éder, falando com você sobre geopolítica. Você que quer aprender geopolítica, ficar mais esperto, mais inteligente, compreender tudo que acontece nas relações internacionais, dê uma olhada no nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo. E você quer aprofundar ainda mais o conhecimento, entender tudo que ocorre nas relações internacionais, venha participar do Território Geopolítico, nosso projeto de estudo de história recente, geografia, relações internacionais. O link também está na descrição do nosso vídeo. Aí nós temos a fotografia do líder supremo do Irã. O líder supremo do Irã é uma figura que está acima, inclusive, do próprio presidente. E lembrando que o Irã é um país importante no Oriente Médio por vários motivos. Só que este país, em 1979, vivenciou uma revolução, a Revolução do Irã. Esta revolução alçou ao poder os líderes religiosos, de modo que é muito comum se dizer que o Irã é uma teocracia. E geralmente se fala aí que o Irã é uma teocracia, muitas vezes com um certo desdém. Porém, eu gostaria de chamar a atenção que a teocracia, neste caso, significa que o líder religioso, no caso ali o Alcorão, é o líder não apenas de prática e revelação da fé do povo, mas é também um livro fundamental para a conduta da vida em sociedade. Então, as diretrizes, digamos assim, do comportamento moral, do que é aceito e não aceito naquela sociedade, perpassam pelo que diz o Alcorão, a letra da lei, ou, em outras palavras, a verdade nos revelada através do profeta, não é? Por Deus, tudo bom? Então aí o Alcorão é o livro religioso do Irã, e, consequentemente, é o livro sagrado das leis, tudo bom? E por este motivo, portanto, nós estamos diante de uma teocracia. Na foto nós temos a figura do líder supremo, que é o Ayatollah Ali Khamenei. Ele sucede o primeiro líder supremo, que era o Khomeini, ok? Então, só para nos situarmos aqui, qual que é a questão política do Irã. E eu trouxe para vocês aqui um esquema interessante para observarmos como que funciona a política no Irã, né? Vejam vocês, nós temos ali esse esquema que nos traz justamente esse líder supremo, que é o Ali Khamenei, que já é bastante idoso, não é? E abaixo dele nós temos o presidente da república, tudo bom? Que era até então ocupada por este, não é? Indivíduo, o Ebrahim Raisi, que acabou falecendo após a queda do avião. Não existe ainda uma informação precisa a respeito de que o helicóptero foi derrubado ou qualquer outra, não é a característica do gênero. Não é? O que nós sabemos é que o helicóptero caiu e, lamentavelmente, as pessoas que ali estavam faleceram. Tudo bem? Muitos vão criticar, vão falar que etc. Os argumentos mais absurdos possíveis diante da morte de um ser humano. Tudo bem? Isso não significa defender os governos autoritários e assim por diante, porém, enfim, vamos adiante. Nós temos aí o líder, não é, supremo do Irã, avançando no esquema, para evidenciar que ele está acima da presidência, do presidencialismo, ok? Só que o Khamenei já é uma pessoa idosa e ele vai ser sucedido nos próximos anos e tal. E uma das figuras importantes para suceder o Ali Khamenei é justamente o presidente que acabou falecendo nestes últimos, no último dia aí, em decorrência da queda do avião, certo? E vamos observar aqui o seguinte, queda não do avião, mas do helicóptero, não é? E aparece, vários debates nos aparecem para encontrarmos culpados. E aí nós temos a questão tanto interna do Irã, como também a questão externa,
certo? Em especial na questão externa, que aparece aí possíveis debates a respeito do problema, não é? E do porquê o helicóptero caiu e assim por diante, sobretudo quando nós pensamos nos rivais que existem do Irã mundo afora. Basicamente são dois os rivais importantes que existem para o Irã hoje no Oriente Médio, é o caso de Israel, certo? Que é o principal rival e até inimigo do Irã, nós podemos dizer, que tem o apoio dos Estados Unidos, que também é um rival do Irã e assim por diante. E claro, nós temos a Arábia Saudita. É claro, a Arábia Saudita prestou o serviço de solidariedade, indo à região, tentando encontrar eventualmente ali o avião, o helicóptero, no caso, onde estavam esses tripulantes, né, cujo, né, destino foi a queda, enfim, ok? Mas apesar da posição da Arábia Saudita ali no Irã e toda a sua posição em lamentar a queda do helicóptero e assim por diante, a Arábia Saudita é um rival do Irã, não é? E aí existem essas discussões de que, para lá, o Irã é um país que tem rivais naquela região e, portanto, estes rivais teriam sido, portanto, possíveis, não é, responsáveis pela queda desta aeronave, enfim, tudo bom? Em Israel, vale lembrar que o Irã e Israel recentemente trocaram tiros, digamos assim, não é, com ataques feitos por Israel à embaixada do Irã na Síria, não é, e também a sequência ali que foi o ataque iraniano contra o Estado de Israel, mas que não trouxe lá grandes, né, problemas em termos de infraestrutura em Israel, enfim, certo? Então, essa discussão dos possíveis rivais de Israel. Mas assim, além dos rivais, existem os aliados, e eu acho que o mapa do Oriente Médio é muito importante nesse momento para entender um pouco do contexto ali. Vejam vocês, nós temos aí o seguinte, né, que vale mencionar. Existe uma pleiade de grupos no Irã, né, ou melhor, no Oriente Médio, que são aliados do Irã. É o caso do Iraque, nós temos aqui o Exército de Mobilização do Iraque, nós temos o próprio, né, governo da Síria, que é um governante próximo ao Irã, perfeito? Ou ainda no Líbano, na região nós temos o Hezbollah, no sul do território do Líbano, e claro, no Iêmen nós temos ali um outro grupo, que é o grupo de Houthis, que também é importante aliado do Irã. Perfeito? Então nós temos importantes países ou grupos na região do Oriente Médio que têm, né, uma forte relação com o Irã. E certamente esses grupos querem subir ao poder no Irã governantes que sejam não é, a sua política de lutar contra o Estado de Israel, porque na concepção deste famoso arco da resistência, é Israel o inimigo. Esses grupos, inclusive, lamentaram de maneira muito profunda, certo? A morte ali do presidente e assim por diante, ok? E aqui a questão interna, como fica a sucessão, não é? Lembrando que, conforme nós mencionávamos, o Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, ele está acima do presidente, do judiciário, do parlamento, dos guardiões da revolução aqui, por exemplo. Nós teremos que o próximo líder, não é, supremo do Irã, é escolhido, né, justamente por parte do Conselho dos Guardiões. Aqui este grupo ajuda a escolher o próximo líder. E aí, conforme nós dizíamos, o presidente atual do Irã que falece, enfim, era uma das pessoas cogitadas para ser ali, não é, o sucessor do Ali Khamenei, por conta do grande alinhamento que existe entre a posição, não é, do presidente que morre com o atual líder supremo do Irã, enfim. E nós vamos observar o Irã numa crise sucessória nos próximos dias. Há eleições a serem feitas nos próximos 50 dias, vamos observar, mas existe aí essa discussão de uma possível sabotagem, não é, externa que nós mencionávamos, em especial a Arábia Saudita, mas também o Estado de Israel. Além disso, na questão externa, vale lembrar que recentemente o Irã bombardeou aqui a região do Buluchistão, no território do Paquistão, não é? Não sei se vocês lembram, o Irã bombardeou desde aqui, não é, um território lá no Paquistão há alguns dias, né? Na semana já, certo? Que é também um território inimigo, ou parcialmente, não inimigo, mas rival do Irã em algumas condutas, enfim. Então o Irã tem ali os seus problemas no Oriente Médio e por este motivo estão discutindo a possível sabotagem externa. Agora, né, tem também a questão interna, quem teria sido o responsável pela queda da aeronave, caso seja algo feito de modo proposital. Pelo que parece, a aeronave caiu em decorrência das condições climáticas bem ruins, não é?
A gente não entende muito sobre aviação, não é? Mas nós entendemos um pouco sobre condições climáticas e você tem ali um ambiente de enorme nebulosidade, clima muito difícil para a aviação, o que é um indicador do que pode ter acontecido, mas não dá a resposta final de maneira nenhuma, claro, não é? Bem, vamos aguardar a solução, não é, política do Irã e torcer para que haja governo de melhor conciliação com os demais rivais e inimigos do Oriente Médio para que nada escale para um conflito. Então, fica aqui um comentário sobre a queda da aeronave, ok, no Irã. Bons estudos e, conforme sempre digo a vocês, respeitem a geografia e venham conhecer o nosso projeto de geopolítica e até mais. Tchau, pessoal.